aí, pessoal, voltamos aí, né? Vamos comentar aí o último episódio, né, do MasterChef, episódio 15. Mas antes aí, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Todo mundo curte o vídeo, comenta, compartilha. Me contem aí o que vocês estão achando aí dessa temporada de MasterChef. Vocês estão assistindo, assistem só o resumo. Estão ansiosos aí pra Fazenda, que a gente também vai comentar aí, igual a gente comentou com o BBB. E logo mais também, estamos voltando com fofocas quentinhas aí, né? Tudo que tá saindo na mídia aí, a gente vem contar aqui com vocês. Então, sem enrolação, bora lá, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, assim como os outros, né? Então, a cozinha já começa ali, né? Já tem os aventais separados, né? Time azul, time laranja. Tem tipo uma torre, né? Alguma coisa ali tampada por um pano. E aí, duas bancadas, né? De cor azul, outra de cor laranja. E os participantes aí foram chegando aí, assustados, né? Sem entender nada. A dona André já falou, nossa, eu voltei. E no confessionário já falou assim, nossa, mas já tinha que voltar com prova de equipe. Ela tá reclamando, né? Já reclamou tanto no episódio da repescagem, tá reclamando aí agora. E aí todo mundo sem entender, né? Um chutando ali se é bom de andar, se é alguma coisa que vai usar a escada, né? Todo mundo ali sem entender do que seria a prova. Aí a Ana Paula já explicou, né? Seria a prova em equipe. Quem seriam os líderes? O Pietro chutou a Larissa e a Andrea, né? Que foram as duas repescadas, né? E aí ela falou, Pietro, você acertou. Então, Larissa versus Dona Andrea. E aí elas decidiram para o ímpar, né, para saber quais cores de time. A Larissa ganhou, ele escolheu o laranja. Obviamente, a Dona Andrea ficou com o azul. E aí seria a hora de escolher os participantes dos times. Só que dessa vez seria diferente, né? A Ana Paula foi lá, botou um pitaco ali, né? Cada um teria que escolher quem não queria trabalhar. Então, com quem você não queria trabalhar, automaticamente ia para o time adversário. Dona Andréia começou, então ela falou que não queria trabalhar com o Vinícius, porque ela acha que não ia conseguir trabalhar com ele por causa do jeito. Aí a Larissa já falou, né? Bom, ele me escolheu na outra prova, me achando que era fraca. Vamos ver como é que vai ser agora com ele me obedecendo, né? Porque a Larissa que é a capitã. Ela manda e eles têm que acatar as ordens ali, né? Próximo foi a Larissa, em vez dela escolher com quem ela não queria trabalhar. Larissa mandou o Zé Roberto lá para a Andréia, porque ela falou que ele é muito agitado, a Andréia também, então poderia dar um certo atrito ali na hora de cozinhar. A dona Andréia escolheu o Roberto para ela, Larissa falou que gostou. A dona Andréia falou que mandou o Roberto para lá, porque ele é muito calmo, a dona Andréia é agitada. Na outra prova de equipe também, se não me engano, eles estavam na mesma equipe, ela não curtiu, porque ele tem, né, um bom tempo ali, né, para fazer as coisas. Larissa mandou o Vitor lá para dona Andréia, porque ela é amiga dele, né? Mas aí ela falou que ele tá dodóizinho, não tá muito bem. Ele falou que não conseguiu dormir à noite, tá passando um pouquinho mal, mas tem que ir, né? Fazer o quê? Se você deixa de ir na gravação, você tá eliminado, né? André mandou o João Vitor lá pra Larissa, falou que ele também é muito calmo. E eles também são amigos, né? Eles são da mesma cidade, então eles se entendem. Larissa mandou a Gabi C, falou que não tem tanto contato com ela. Dona André mandou a Pamela lá pra Larissa, que falou que elas são bem parecidas, então sai sempre no Faísca, com certeza sai. Larissa mandou para dona Andréia. Ela mandou o Lucas, porque ele é muito calmo, tranquilo, então para equilibrar, né? Senão o time dela vai ficar muito calmo. Ela mandou o Lucas para lá. Dona Andréia mandou a Geórgia lá para Larissa, falando que elas já trabalharam uma vez juntas, então vai mandar trabalhar com a Larissa. Larissa mandou Pietro com dor no coração lá para dona Andréia, falou que ele é pau para toda a obra. E a dona Andréia já falou ali no depoimento que é bom ficar de olho nele, porque ele gosta de tomar conta de tudo. E aí sobraram a Larissa e a Gabriela P. Dona Andréia mandou a Laura pra lá, então automaticamente ela ficou com a Gabi, né? Obviamente, né? A filhinha dela, o grupinho deles lá. Aí o Fogaça já chegou falando que ele seria fazer uma prova que exige muita concentração, calma, matemática, uma prova bem difícil, né? Que tem que lidar aí com muitas coisas, precisão, né? Atenção. E que eles teriam que fazer o Croquembush. Aí do nada levanta lá uma torrezinha lá, né? Ilustrativa para eles verem o que eles têm que fazer. Essa pequena aí já acho difícil da equipe fazer. Aí o Fogaça falou assim, essa torre pra vocês tá boa, mas não vai ser essa não, viu? Vai ser um pouquinho maior. O pessoal já, opa, já se assustou. E aí eles que levantaram aquelas cortinas, né, que estavam tampando ali, e levantaram 2 cones gigantes, enormes. Aí o Jacan chegou lá, foi dar a dica, pra falar que a massa é mais seca, que ela se faz com água, não faz com leite, pro pessoal fazer não muito grande, porque senão vai pesar e vai começar a cair. Explicou do creme ali, né, pra fazer, pra deixar esfriando antes, e que não é pra inventar coisas, é um clássico, é uma releitura, né, então é pra fazer a receita ali, clássica mesmo. E aí a chefe Helena falou, né, que tem que tomar cuidado com o caramelo, pra não queimar tanto, senão fica amargo. Ele tá numa textura boa, né, porque ajuda a umidificar a massa ali e a manter.
Não poderia queimar, né? Porque deixa ele amargo. E se quisesse usar glucose, poderia também, porque aí aumenta, né, a temperatura lá e tal. Teria que fazer decoração e lá no mercado ia ter disponível lá para eles algumas coisinhas, que é um tal de isomalte, eu nunca nem ouvi falar, um açúcar que deixa mais cristalino, então eles poderiam ficar livres ali, não só fazer aqueles detalhezinhos que estavam ali nesse demonstrativo, mas que poderia deixar a criatividade deles ali aflorar. Aí a Gabi C falando que o time da Larissa estava em vantagem, porque tinha muita gente da confeitaria lá e Dona André não devia ter mandado o pessoal, então isso é jogo de gente grande, né? A Gabriela P falou também que sabia de cor a receita da massa, a receita do molho, né, do recheio, da calda. Então, bora ver aí como é que vai ser. E aí eles teriam, né, uns 3 minutos ali pro mercado e 2 horas e meia para fazer. 2 horas e meia para fazer creme, para fazer massa, assar a massa, montar, fazer o caramelo, colocar ali naqueles cones. Então, assim, teria que ter muita precisão. E aí no mercado aquela briga, como sempre, né? Principalmente prova de equipe. O Vitor tinha pegado toda a manteiga, então eles teriam que ver ali o que poderia trocar, né? Pegar uma parte, cada time uma parte, né? Não sei pra que tanta coisa, né? Tem tudo, a gente pega metade, né? E aí ficou mais tranquilo, eles conseguiram se dividir, assim, tipo, uma pessoa pega os ingredientes responsáveis pela massa, outra pelo creme. Então já consegue dividir melhor pra, né, não todo mundo pegar a mesma coisa ou acabar ficar faltando coisas, né? E aí, né, liberado tempo aí, prova liberada, o time azul ali se dividiu para cada um fazer uma coisa. Gabriela P, Gabriela C, Pietro e Vitor responsáveis pela massa. Lucas, Zé Roberto responsáveis ali pelo creme. E aí a Andrea ia ficar fazendo uma ronda lá, né, fiscalizando, ajudando no que poderia. E já iam começar a cozinhar logo a massa, porque é muita coisa, né? E aí a dona, né, fez as contas ali mais ou menos, poderia ser 420 a 500 patachus, né? Mas aí que ia fazer 550, né? Tem a margem de erro ali, né? Se der ruim, né? Se ficar cru e tal, se ficar faltando também para não cozinhar de última hora. Então, ele já ia começar ali no início, fazer um monte ali de uma vez para colocar para assar já as massas. E aí, no time laranja, a Laura fazendo creme, já preocupada com o pessoal tá fazendo massa. Aí a Larissa já foi lá e aparou as asinhas dela, falou, não deixa, o pessoal vai fazendo, né? Porque tem muita gente ali, eles sabem, né? E aí a Larissa dividiu pessoas em subcapitães, né? A Georgia seria a capitã ali da Praça da Massa, a Laura a capitã ali do recheio, e ela também calculou ali para fazer mais ou menos 550 churros, né? Para preencher ali. Aí as equipes estão lá cozinhando, né? Concentrados. Do nada aparece uma pessoa chegando lá na porta e é o Hugo Gloss. O Hugo Gloss chegou. Tava demorando a voltar os influencers aí, tava bom quando tava sem. Já gostei mais do Hugo Gloss. Hoje em dia acho meio. Enfim, chegou lá, ficou lá conversando com a Ana Paula, com os jurados, até que a Ana Paula avisou que ele também ia julgar os pratos. E aí, pequenos problemas apresentando ali na equipe azul. A Gabi C já tinha avisado, porque eles estavam fazendo um tamanho maior ali. Aí ela até falou, né? Será que se diminuir as panelas, né? A quantidade, cozinha mais rápido, né? Porque eles estavam bem atrasados ali, batendo a massa ainda e tal. Aí a dona Andréia chegou lá e perguntou, eles falaram que ia diminuir. E eles já estavam atrasados com isso. E aí, time laranja já começou a fazer as bolinhas ali. A Georgia foi ajudar a Pamela. E aí ela falou, né, que teria que fazer umas bolinhas menores, porque se fizer maior, poderia demorar mais tempo no forno, porque elas se secam e assam, né, enquanto estão lá. Aí, com 40 minutos, o laranja colocou a primeira fornada ali no forno. Aí a Laura já tá ali preocupada, perguntando se queria ajuda pra fazer e tal. Um saco, né? Aí a Georgia falou, a gente entrou 100, daqui a pouco vai entrar mais 100, porque tá montando uma forma, eles estão fazendo outra ali, né? Não quer dizer que, nossa, vai colocar uma de cada vez, né? Pelo amor de Deus. E aí o time azul já tá começando também a montar as formas ali. O pessoal tá bem atrasado, o Pedro ali tá tendo problema de fazer a massa, falando que tava no caminho errado. E aí a Gabriela C já começou a montar ali, porque já tinha que colocar pelo menos a primeira fornada no forno ali, enquanto adiantava o outro processo. Porque ela falou, já demoraria um tempinho de forno, né, de 25 minutos e tal. E aí o Jacan foi lá e gritou lá com eles, falou que já tinha passado um hora de prova, que não via nada pronto ainda, para o pessoal acelerar e parar de conversar e fazer. Vinícius começou a fazer o caramelo ali já no time laranja, primeiro não deu certo, ele falou que virou uma bala, né, virou açúcar de novo, então teria que começar ali do zero. E começa ali, né, olhar as fornadas ali que vão saindo. O Roberto falou que já estava preocupado, porque quanto menor, né, as bolinhas, mais bolinhas eles teriam que fazer para preencher ali, né.
A Georgia, que deu essa ideia ali, né? Como ela estava liderando, né, de fazer as bolinhas menores. Falou que já tinha um pouquinho de experiência, a Pamela também. E a preocupação dela seria maior pelo tempo de forno, né? Quanto tempo ia gastar ali. Mas o pessoal da equipe ainda tá achando que as churros estão pequenininhas. E aí a Larissa apareceu lá, né? O pessoal tava começando a montar as churros, né? Molhar no caramelo. E aí o pessoal falou que tava se esforçando, ela falou que não tava aparecendo, aí, porque ela queria de uma forma, né? Eles perguntaram, então como que você quer que monte? Foi lá e explicou lá mais ou menos. De volta ao time azul, ninguém estava preocupado com o caramelo, então a Gabi C chegou lá, tomou a iniciativa, começou a fazer o caramelo, porque senão nem ia existir, né? Aí a Gabi perguntou, né, pra dona Andréia a proporção lá que ela queria colocar para fazer o caramelo e inventou de pôr glucose. O pessoal também falou que nunca tinha feito, nunca tinha usado. E aí a Gabi falou ali, né, no depoimento, né, meu caramelo vai água e açúcar. Mas como eu tenho que acatar as ordens da capitã, né, tem que colocar esse bendito do glucose aí. É uma coisa demorada, é uma coisa chata, você tem que ficar atento ali, porque às vezes se passa um minuto ali, e já passa o ponto, já queima. Então tem que ficar de olho. E aí foi apresentado pra gente a história da Gabi. Eu amo a Gabi, minha conterrânea. Ela falando que gosta muito de viajar, tem um mini motorhome, gosta de viajar com a família, né, com as filhas, com o marido. Ela tem uma cozinha no porta-mala do motorhome dela, então ela aproveita ali e faz as receitas, né? Ela considera ali que cozinhar é um ato de amor, né, de cuidado pelas pessoas. Bonita a história dela, né? Ela gosta disso mesmo. E aí, de volta à cozinha, equipe azul ali tem uns probleminhas. A dona André já falou para tirar a massa, porque senão não daria tempo. E aí o caramelo do time azul ainda não tinha chegado, e aí eles teriam que correr para começar, né? O Pietro falou que olhou lá para as shows do time laranja, tava mais bonita, mas agora não tem o que fazer, né? Acelerar aí o processo ou ficar sem entregar, né? Aí volta pro time laranja, a Georgia falando que precisaria de mais pessoas para ajudar ali a rechear. Larissa chama o João tá lá, atarefado, fazendo 2 panelas de caramelo, então chamaram outra pessoa. Roberto ali naquela calmaria dele, né, para rechear. Aí tá lá a Georgia no 12, tentando ali mais alguém para dar uma acelerada, né? Lá no time azul, o Pietro começa a montar, porque ninguém tava montando, a Gabi tá lá fazendo caramelo, o pessoal tá lá preocupado com a massa e com o creme, então já tem que começar, porque já tinha passado 1 hora de prova, então tem que correr ali, porque senão não dá tempo. E aí a André foi lá tirar satisfação com o Pietro, porque ele começou a montar a torre sem falar nada com ele. E aí ela perguntou, né, como que ele tava fazendo e tal, montar o caramelo, colocar lá. Aí tomou, né, pediu desculpa pra ela e vida que segue. E aí a chefe Helena grita lá, falando que faltam 50 minutos para acabar a prova, que eles já teriam que começar a montar as torres, porque só aquela de exemplo ali que eles fizeram demorou mais de 40 minutos para ser montada. Então eles teriam que correr, né? Porque tá lá, o João fazendo caramelo, terminou o caramelo, Larissa chama o João para passar um spray, né? Chama spray ice lá, para ajudar a colar as churros, né? Porque é uma base de chocolate, parece essa torre aí. E aí acabou que deixou queimar o caramelo, porque homem já não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Aí o menino tá de costas lá pra panela, né? Só que aí, como a capitã é a Larissa, né, tem que acatar a ordem da capitã. O time azul também tá enfrentando alguns problemas ali, mais do que eles já tinham, né? E aí, lá no time azul, a Gabriela P provou o caramelo, achou que tava no aspecto de puxa-puxa. A Gabi C falando que tava sozinha, ninguém foi lá ajudar a coitada. E aí, obviamente, ia apresentar problemas. Um cristalizou, o outro queimou, então teria que ter alguém ali pra ajudar. E aí tem um aviso, faltam 30 minutos. O pessoal tá bem devagar ainda. Eu falei, tem que ligar o modo turbo, senão vocês não vão entregar. Laura foi lá ajudar o João com o caramelo, aí ela falou que ele não consegue terminar nenhum processo. Aí a George esbarrou a panela em algum lugar ali, começou a derramar tanta coisa. Então eles, né, perderam tempo aí com isso. O azul estava bem mais acelerado, né? Tava com uma torre ali relativamente maior que a dele, e elas não tiveram que parar, né, para resolver ali a situação, que tinha caído tudo, então perderam um tempinho ali, né? E aí o pessoal de luva e mesmo assim se queimando com o caramelo, então tá difícil, né? O caramelo queima porque ele esquenta muito. Então você vai colocar a mão ali pra molhar a chuva, né? Gabi foi pedir ajuda ali pro Zé Roberto, porque tava difícil, ela tá sozinha lá. E aí, faltando 15 minutos, né? Aquela correria toda pra terminar. E aí o time laranja só com 12 ali pra montar, eles teriam que ter mais gente ali pra ajudar, né? Porque uns estão molhando a massa no caramelo, outros estão recheando a massa. E a Larissa e a George ficaram ali responsáveis por montar a torre. Só que elas estão muito atrasadas, né? E aí a boca santa do Jacan falando, né, que poderia acontecer era da torre do azul desmoronar. Cenas dos próximos capítulos. E realmente tudo começa a cair ali. Faltando poucos minutos, ali, uns 5 minutos. A Gabriela falando que porque o caramelo estava muito quente, estava derretendo o recheio.
E aí não tava tendo a aderência ali, né, pra colar. Começou a desmoronar tudo, tudo, tudo. E eles quase terminando a torre ali no time azul e continua a cair, continua a cair. Eita, eita, eita. E aí, fim de tempo que deu pra entregar ali das torres e ali no azul começa a cair mais e mais e mais. E aí os chefes do Google Gloss passaram lá, né, nos times para experimentar as croquembouches, porque não tiveram torre, mas também é uma prova assim que ninguém nunca entregou uma torre, né? Parece que cada vez eles aumentam o tamanho da torre, mas ninguém consegue entregar. E aí eles foram primeiro lá no time laranja, lá eles apresentou ali a massa, né, que eles fizeram. Ela falou que eles fizeram a churros com recheio de confeiteiro, com recheio de creme de confeiteiro, com um pouco de licor de laranja e um pouco de raspa de laranja. No caramelo, incorporou chantilly tipo diplomata, com um pouco de gelatina sem sabor e o caramelo tradicional douradinho ali por fora. Já que achou com pouco recheio, a chefe Helena falou, alguns tem muito recheio, outros tem pouco, mas crocante tá, que é o croque ele tá fazendo, né? Inclusive o Fogaça até perguntou pro Google se ele sabia por que chama croquembouche, que significa o crack, né? O barulho croque ali de crocante na boca. O Jacan, o Google pegaram uns ali que tava sem recheio, né? Bem pouquinho. Aí a Laura falou, né? Pega embaixo, que embaixo tá mais recheado. E aí eles foram lá pro time azul, já até perguntou, né, se eles acharam difícil. A dona André falou que sim. E aí a dona André explicou ali, né, fizeram a massa tradicional, com recheio, aromatizado com café e baunilha. Aí o Jacan já brigou, falou, vocês são engraçados. Eu falei que era um clássico, né, tipo, não incrementar nada. Vocês me vêm com café. Aí eles falaram, não, mas café tá pouquinho, só um toquezinho e tal, vocês vão gostar. Eles garantiram que todos estão recheados e realmente tá com muito recheio, que o Gloss mordeu ali, começou a escorrer. E aí, o que será que vai garantir aí, né? O recheio de mais, recheio de menos, ou o sabor de tudo junto, né? Jacan achou que o caramelo duro nos dentes, achou desagradável. Não sei se foi a glucose ali, ou se foi o jeito que eles fizeram, né? Que a Gabi sei que ficou por conta ali de tudo. Ela sabia fazer na medida dela, né? Açúcar e água, mas aí inventaram, tipo, a glucose. Então, assim, não foi o ponto suficiente ali que o caramelo precisava, né? Que quando ficou muito durinho assim, porque foi um ponto inferior, né? E aí, né, os quatro se reuniram, né, os chefes e o Gloss. Aí o Fogaça começou a falar, né, parabenizou por eles terem feito. Falou que em 10 anos, né, ninguém nunca consegue terminar essa torre. E aí já foi falando dos times, né. O time laranja falou que o tamanho, né, era um padrão igual, mas que algumas estão recheadas, outras não. O caramelo estava bom e que teve a crocância. E na equipe azul ele falou que mantiveram o tamanho, né, das churras, das bolinhas, achou o recheio um pouco doce e o caramelo não estava no ponto, estava duro, né, grudando nos dentes. E faltou ficar um pouquinho mais seco ali na massa para fazer o crocante. Aí a chefe Helena foi falando também, né, falou, né, que ninguém nunca tinha terminado a torre, o azul estava quase finalizando, mas começou a desmoronar tudo. Aí ela começou pelo time azul, falou que a massa estava gostosa, estava bem aerada, estava leve. O recheio ela também achou doce e que o caramelo podia ser um pouquinho mais escuro, então faltou um pouquinho de tempo ali do caramelo e que as chus, né, as massas poderiam ter assado um pouquinho mais. Que comparado ali, né, as duas, né, comparado com a laranja tá mais douradinha do que a do time azul. Do laranja achou bem padronizado, o recheio tá bom, mas que algumas ficaram faltando recheio. Ponto do caramelo estava bom, ponto positivo para as duas equipes, né? Tiveram pontos positivos e negativos todas as duas. O Google falou que gostou das duas, comeria ele inteiro, porque ele falou que gosta muito de doce. Falou também que pegou algumas chus sem recheio, mas que ficou bonita. Achou o uniforme ali, a distribuição da torre ali no time laranja. Gostou do caramelo, falou que no azul ele teve uma explosão, né? O recheio desmoronando, mas ele achou que seria uma coisa boa, né? Ter muito recheio. Achou o recheio mole, assim, na hora de comer, né? Tava desmanchando. E o caramelo, que ainda tava duro, que tava no dente até aquele momento que ele tava falando. E aí foi a vez do Jacan falar, né? Que eles quase terminaram, faltou organização, que via muita gente ali fazendo nada, né? Aí ele falou que primeiro carameliza o show, põe em cima e depois, na hora de montar, coloca outro caramelo para grudar. E falou que na primeira hora já era o creme tá pronto, as churras prontas também em 15 minutos. Mas é muito, né? Falou que eles foram mal organizados, mas que por isso é importante ter um líder. Então, assim, deu uma bronca ali pro pessoal. E aí os três chefes reuniram ali para decidir qual time ganharia a prova. O Fogaça falou ali que na primeira vez que eles avaliaram, né, jogaram os prós e contras, né, o que estava melhor. E agora eles tomaram uma decisão, mas olharam por outros padrões, outros detalhes. Padrão da massa, recheio, a massa, o caramelo e o croque. Aí ele falou assim, então fala pra mim, Andréia, qual equipe ganhou?
Obviamente não deu pra perceber que foi o time laranja vencedor, né? Só de falar do caramelo e do croque. Larissa aí na sua segunda prova sendo capitã de equipe, ganhando a prova. E olha quem tava subestimando ela aí, hein? E aí time laranja ganhou, foi pro mezanino. Time azul vai pra prova de eliminação. E assim, essa prova de eliminação vai ser braba, porque tem muita gente boa ali. Lucas, Pietro, Gabi C, a Gabriela Pedro também cozinha pra caramba, Zé Roberto, tem muita gente boa ali. E aí a prova de eliminação ali começa, né, o cenário ali na cozinha, simulando ali, né, viagens, aeroporto, né. E aí estavam falando, né, que seria uma viagem ali, né, de sabores, tomara que não seja viagem pra casa, né, pra eles. Aí o Jacão falando que esse ano ele completa 30 anos aqui no Brasil, que ele aprendeu, né? Ele veio aqui porque tinha muitos ingredientes que não tinha em outras partes do mundo. Então ele aprendeu a fazer culinária brasileira com toque francês. E isso seria mais ou menos a prova. Aí o Fogaça falando, vocês como, né, cozinheiros iniciantes, vocês precisam ali de uma base ali, né, da culinária do país e de outros países. Então, o que eles teriam que fazer na prova? Uma fusão de sabores, trazendo ingredientes, né, e temas brasileiros com os ingredientes ali básicos, né, de uma receita ali de um país que eles vão pegar. O Lucas falou que estava confiante porque ele já faz essa fusão de ingredientes, né, de sabores várias vezes, né, uma característica dele. Mas aí vai depender do país também que ele ia pegar, né? E aí tem ali, né, provinha de patrocinador, tem 7 cartões ali que eles teriam que pegar o cartão e cada cartão ali teria um país, né? Então quem pegasse ali ia ter que fazer a receita daquele país. A Ana Paula Fogo já foi para todos aqueles países. Na verdade, a Fogo já foi para mais de 100 países, né? O passaporte dela, assim, deve ser hiper bem carimbado, né? Gente rica é outra história, né? Teria que ser uma prova autoral, né, de criatividade, para você misturar aí, né, sabores brasileiros com do país. E aí, como que seria selecionada aí a ordem, né, para cada um pegar seu cartãozinho ali e descobrir qual é o seu país? A Andrea foi a primeira, ela pegaria o cartão, escolheria o próximo, e assim sucessivamente, né? Quem fosse pegar o cartão, escolheria o próximo para pegar. Pietro queria Itália, porque ele tem 50% do sangue italiano, o pai dele é italiano, já morou na Itália. A Gabriela P queria Tailândia. Dona Andréa foi a primeira, pegou a Alemanha. Para ela tá fácil. Ela é gaúcha, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, uma colônia ali de alemães, né? Então, assim, se ela souber fazer pelo menos o básico ali, implementar para a culinária brasileira, tá super bem. A próxima, que surpresa, ela ter escolhido a Gabriela P. Foi lá, né? Tentou mentalizar e jogar boas energias e escolheu o cartão dela e ela ficou com Itália. Não pegou a Tailândia que ela queria, mas pegou a Itália que o Pietro queria. Tá fácil, tá um pouco fácil, né? Italiano aqui a gente usa muita coisa, tem muita base de comida italiana, né? Lasanha, macarrão, as massas, né? Mas se for pra fazer massa, ela teria que fazer a massa do zero, viu? Gabriela escolheu o Vitor para ser o próximo. Ele só chegou lá, pegou, abriu o cartão. Seria Espanha. Espanha também é fácil. Ele falou que já foi, já conhece. Mas ele falou que foi quando tinha 16 anos, não saiu para comer e não gostou muito, né? Hoje em dia, vai contra a cabeça, né? Vai para outros objetivos, melhora, né? Próximo foi o Lucas, pegou China. China já começou a dar uma dificultada ali, mas dá pra fazer algumas coisas. Dá pra fazer um franguinho xadrez, algo ali, né? Mais tranquilo, né? Ele falou que gosta muito da culinária oriental, asiática, né? E tenta trazer ali pra cozinha dele. Bora ver se vai ser o suficiente, se vai ser ótimo, né? Ele escolheu pra ir lá pegar os cartões. Ele escolheu o Pietro, né? Óbvio, amigo dele. Pietro já chegou lá também, pegou o cartão, abriu, ficou com os Estados Unidos. Já que ele falou, é hambúrguer. O que os Estados Unidos tem de culinária? Não sei muito, mas eu investiria ali num peru de ação de graças, alguma coisa ali que eles costumam usar muito, né? Apesar de ser uma culinária misturada com outros países, né? Próximo, Pietro escolheu o Zé Roberto. O Zé Roberto também chegou lá, pegou o cartão, abriu França. França até que tá fácil também, né? A base ali, né, digamos, né? A China é o berço, né? Que muita coisa começou ali, né? Pão, macarrão, começou na China. A França ali é a base ali, né, da culinária que a gente tem hoje. E por último ficou a Gabi C. Gabi C ficou com a Tailândia. Ela falou que nunca foi, não conhece a culinária. Eu também não conheço muito a culinária da Tailândia. Eu só sei que tem muito tempero, tipo a Índia, né? Não chega a ser assim, mas tem uma comida mais apimentada, né? Essas outras coisas. Então, e aí eles teriam 3 minutos de mercado, 1 hora de prova. E aí começa correria, né? Pra pegar as coisas, tentar pensar ali numa receita, né? Que dá pra fazer a fusão de coisas brasileiras com coisas de cada país.
Aí a Gabriela C falou que foi pegando ali algumas coisas que ela sabia, né? Que tem molho de laranja, molho de peixe, molho de ervas, essas coisas assim. Foi pedindo ajuda ali pro Zé Roberto também. A Andréia falou que não tinha lá o que ela queria. E aí ela pegou lá um corte de porco. E seja o que Deus quiser. Tinha massa ali também, né? Macarrão, essas coisas, mas não sei se poderia pegar, porque a Gabi P não pegou. Zé Roberto foi com tanto afinco ali pegar o caju, que ele esqueceu, tipo, quase esquece de pegar o ovo. E aí o Zé Roberto pegou muita coisa de ovo ali, o pessoal pediu, perguntou se poderia pegar com ele. Ele disse que poderia. O Pietro ficou faltando ali alguma coisa, falou que ia tentar ver se algum colega poderia ajudar emprestando, né, pra ele. Porque a BC falou que esqueceu o leite de coco, esqueceu outras coisas, mas aí o pessoal do mezanino, principalmente o Jorge, falou, não, o que você pegou aí já tem uma base boa, dá pra fazer muita coisa. E aí, início de prova, a Gabriela já foi ali correndo para fazer a massa, porque né, teria um tempo para descanso, depois abrir. Ela ficou perguntando assim, será que a massa tá muito seca? Hidrata ela mais, né, filho? A Gabi C tá achando ele tá um pouco perdido, então a chefe Helena foi lá, perguntou o que ela ia fazer. Ela falou que estava pensando em fazer uma comida de caldo, que não era bem uma sopa. E aí tava pensando em fazer um peixe grelhado, né? Colocar uns caldos. Aí fez um caldo ali, né? Erva doce, gengibre, as aparas do peixe. Então, um caldo ali, uma base bem boa ali que o pessoal usa, né? E aí a chefe só deu uma dica, achando que na Tailândia usa mais coentro do que o dill. Ela não pegou coentro, mas tem que torcer pra alguém ali ter um coentro pra trocar. Pegou pimenta, não pegou leite de coco. Aí a chefe falou, mas vai fazendo e vai experimentando. Aí a Gabi foi perguntando, né, se alguém tinha pegado coentro. A dona André falou que pegou. Aí ela, eu posso pegar um pouco com você? Ela, então vem pegar. Já pegou o coentro ali pra garantir. Aí ela perguntou ali pro mezanino, né, o que eles fariam e tal. Aí a Pamela falou, eu faria uma caldeirada. Então já abriu a mente ali da Gabi, que caldeirada é uma coisa que a gente come muito aqui no Brasil, no norte e tal. Aí o Jacan brigou lá com o mezanino, né, perguntando se eu queria subir, o pessoal queria descer pra cozinhar. E nas outras vezes que aconteceu do pessoal consultando o mezanino, o Jacan ficou calado. Estranho isso, não? Tipo, o Pietro lá, consultando a Laura, né, sobre a quantidade de ingredientes lá pra fazer a massa da cheesecake. Ele disse que ela nasceu nos Estados Unidos, nasceu em Nova York. Então tá, né, Mona? O seu Roberto foi ali, né, no caju, falou que fazia um prato francês ali, com caju, pimenta de cheiro. A Pamela ali no mezanino falou que não usaria pimenta de cheiro, arriscaria só no caju. O Fogaça também falou, né, menos é mais, fica de olho e tal. É um prato servido frio, então ele já teria que ficar de olho ali, né, deixar esfriar ali o prato dele na geladeira. E aí ele estava confiante, né, pegou outras coisas ali para um plano B, falou que ele é bem criativo. E vamos ver se vai dar tudo certo, né? A Dona André queria fazer um chucrute, ela falou assim que ia fazer um prato mais básico, né, misturar ali, né, culinária alemã com a brasileira, mas ela tava com receio de ser muito básica, né, ao ponto Masterchef, né, de agradar os chefs. E sempre falam, menos é mais, às vezes um prato básico ali, você coloca outras coisas ali para ele requintar, então ele fica muito bom. Mostra ali também o Lucas, já selando a carne dele ali, né, para começar a preparar. Ele mostra o vídeo ali, né, tacando páprica, que é a base de muita coisa. Ele falou que foi na Espanha, não lembro de muita coisa na base, mas a namorada dele cozinha ali com uma espanhola, então já deu uma floreada ali. E aí ele falou que ia fazer um prato à base de grão de bico e tal. Aí o Pietro, falando que estava na dúvida, começou a fazer uma cheesecake, usou a massa de castanha de Pará. Pegou uma baunilha ali com o Zé Roberto, né? Pegou também uma manga e um abacaxi, sabe, que usam muito aqui no Brasil, mas que não saberia qual das duas usar. Então ele nem sabia de que seria cheesecake, só que seria um cheesecake. Aí a senhora Gabriela P, né, já que eu fui lá falar com ela, falou que ia fazer uma massa e no lugar de fazer com molho a la vodka, ela ia usar a cachaça. Só que aí o Jacan falou que, você pegou a cachaça branca, ela é mais leve, né, não tem tanto sabor pra complementar ali no molho. Ela falou, mas é porque é mais parecida com a vodka, né? Aí a Gabriela tava com alguns problemas ali na massa dela. Ela falou que a massa dela tá muito seca, tá rachando ali na hora de abrir o cilindro. E queria começar do zero, faltando 20 minutos. Aí o pessoal lá do mezanino falou, só hidrata a massa, né? Coloca mais ali, mexe um pouquinho pra hidratar. Mas foi igual a Pamela falou, que tem gente que tá vendo que tá dando errado, fala, mas a receita é assim. Se você tá achando que tá um pouquinho seca, hidrata um pouquinho, né? Não custava nada. Aí pra descontrair, né? Nos minutos finais, o pessoal empratando os pratos e tudo. Já que eu comecei a imitar na Paula, gente, eu amei. Hoje ele tava assim, atiçado na implicância aí nessa prova de eliminação, viu? E aí, fim de tempo, prova finalizada, hora de começar as avaliações. Gabriela C foi a primeira. Ela fez uma caldeirada tailandesa com gengibre, erva doce, cebola, pimenta, colocou um ovo ali.
Fogaça perguntou se ela já tinha ido para Tailândia. Ela falou que não. E aí, na hora, né, da avaliação, o Fogaça falou que ela tem uma mão muito boa para tempero. Ela trouxe a fusão da Tailândia com o Brasil, mas falou que ficou faltando ainda um pouquinho mais de picância. Ficou faltando gengibre, essas coisas. E ela, nossa, eu coloquei tanto gengibre, então ficou faltando. Chefelina nunca foi na Tailândia, mas tem algumas referências. Ela falou que erva doce, o gengibre tá bom, né? Que tá presente, a primeira coisa que sente. Que realmente remete às referências que ela tem de comida tailandesa. O ponto do peixe dela estava perfeito, então ela tinha feito um bom trabalho, pelo menos questão de sabor. E a Bia arrasou. Aí ele implicou com ela, já que ela falou, mas depende dos outros, que ela falou que tava aliviada. Aí ela falou, não, mas eu tô aliviada de saber que se eu sair, eu vou sair fazendo uma coisa boa. Aí ela falou, não, mas vai depender dos outros, se os outros forem melhores. Aí a Ana Paula já deu um catocão nele, ele falou, menino, para de ser implicante. Hoje ele tava atacado vendo essa prova. Aí ele só falou assim, Helena, tá certo, o ponto do peixe é maravilhoso. Liberou ela. Próximo. O Lucas, ele fez um caldo de doce com tucupi, lombo e nabo. Falou que era uma referência, né, de comida de boteca, de comida de bar, que ele tinha visto, então ele usou como inspiração. Ele ia colocar um ovo, ele até fez, mas na hora ele desistiu de colocar o ovo. A chefe Helena provou e falou, estamos na Ásia, mas não sei se está necessariamente na China. O Fogaço já perguntou para ele ali, né, qual óleo tinha usado para fazer o porco, ele falou que usou óleo de gergelim. E finalizou um pouquinho com manteiga, mas né, na China eu acho que eles não usam manteiga não, né? A chefe Helena falou também que nunca foi na China, mas tem algumas coisas que se relacionam com o japonês, né? Mas que aqui a gente tem algumas referências. E ela falou assim que em base às referências que tem, seria um prato de izakaya. Não faço ideia do que seja isso. Mas que era uma coisa japonesa. Fogaça falou que achou o prato dele saboroso, que ele fez uma boa construção. Foi no caminho ali, mas que estava parecendo um prato japonês. Próximo foi a Gabriela P. Ela falou que fez um pappardelle, né, cortado na faca. E de molho, em vez de fazer uma pasta à la vodka, ela fez uma pasta à la cachaça. E lá veio o Jacan cortando a tal da massa do macarrão. Me dá agonia, gente que corta a massa, eu prefiro enrolar. Aí o Jacan até perguntou pra ela, você acha que é uma boa fusão trocar a vodka pela cachaça? Ela falou, eu acho que sim. Então vamos ver. Aí a Fogaça foi e perguntou pra ela, assim, será que você não pensou em colocar mais outra ideia de prato de ingrediente brasileiro para colocar além da vodka, né? Além da cachaça, para substituir a vodka? Ela falou, o queijo canastra. Ele, a cachaça e a canastra. Ela, sim. Aí ela falou, um prato de tratoria, né? Uma maçona com molho de tomate e só. A Helena provou. Jacan falou que a massa estava boa, o molho também estava bom, gostou da picância, ela trabalhou bem. O Jacan falou que ela acertou na massa, estava no ponto certo. A ideia é boa, mas que ainda faltou um pouquinho de brasilidade, além da cachaça e do queijo canastra. O próximo foi a André, ela falou que fez um schnitzel, né, tipo um picles, e uma salada de maionese, né, que é batata com maionese. E aí a chefe Helena perguntou, né, onde estava a fusão. Ela falou, eu acho que tá na salada de batata. Aí a chefe Helena falou isso, porque eu já provei em outros restaurantes, né, se come outros tipos de batata, não com maionese. Ela até falou, é até mais gaúcho, né. O Fogaça falou que gostou do porco dela, estava bem sequinho, né, no sentido de estar bem grelhadinho, crocante. A salada de batata ele achou que não combinou um pouquinho com o repolho, faltou um pouquinho de acidez. O molho tá com um pouquinho de gosto de óleo no final. E o repolho poderia ser um pouco mais forte, mas está bem construído o prato dela. A chefe Helena achou que o porco dela, a milanesa, estava muito boa, mas que ficou faltando algumas coisas, né? Falou como era uma prova de criatividade, que ela poderia ter feito a maionese com mandioquinha, mas que tá bem executado. E o Jacan só falou assim, depende dos outros. O próximo foi o Vitor, foi o prato da Espanha. Falou que foi inspirado por um prato chamado garbanza. Então ele fez um feijão manteiguinha com chorizo, carne de sol e espinafre. A chefe Helena gostou da ideia, da execução, falou que dá pra sentir bem o sabor ali do tomate fritinho no azeite, né? A páprica colocou muito, ele gostou da ideia, da fusão e dos sabores. Jacan também gostou, falou que o sabor tá bom, ele falou tem coisa mais brasileira que feijão e carne de sol. Ele falou que a fusão foi bem pensada, bem construída. O Dr. Vitor foi bem, assim, todo mundo tá indo bem, né? Tá tendo os seus defeitos e qualidades, mas tá todo mundo bem, tá todo mundo sendo bem elogiado. Próximo foi o Pietro, ele fez uma cheesecake de manga com massa de farofa de castanha, né? Ele falou que lá come muita cheesecake, né? E tentou trazer a brasilidade ali na manga. A manga, né, que apesar de não ser nativa aqui do Brasil, a gente usa muito aqui.
E colocou a castanha do Pará, né, que inclusive lá fora é chamada de castanha do Brasil, que ele incorporou em 20% ali na massa da cheesecake. Já que ela falou que a cheesecake é boa, mas faltou algum pouquinho de ingrediente brasileiro, castanha é boa, mas não tem muita coisa que traz o Brasil, assim, né, no sabor da cheesecake. Poderia ter colocado a pitanga, né, ou o abacaxi, né. O Fogaça falou que ficou faltando uma força, né, a massa tava boa, não tá muito doce, né, dá pra sentir um salgadinho no final, mas poderia ter sido mais forte com mais coisas, né. E aí a chefe Helena falou que tava boa, mas poderia ter colocado ingredientes brasileiros, frutas, né? Pitanga, uma jabuticaba, né? Um cumaru, alguma coisa ali que é bem mais nativa brasileira. E falou que em qualquer lugar do mundo poderia ter um cheesecake de manga com castanha do Pará na massa, né? Ele falou que ficou arrependido de não ter usado a pitanga, mas agora já foi, né? E por último, o Zé Roberto ficou com a França. Ele fez um ilê flotante com compota de caju, pimenta de cheiro e farofa de castanha. A chefe Helena falou que estava muito bom, não estava muito doce, mas o que mais pegou ela foi doce de caju, a compota, né? Falou que não é fácil de fazer, né? De incorporar os sabores, que outros que ela já provou, né? Doce de caju geralmente é muito doce, e o dele não estava muito doce, estava muito bom. Ele sente o sabor de caju, sente a pimenta, então ele fez um bom trabalho. A elogiou, parabenizou ele, falando que ele fez um trabalho maravilhoso. Falou que ele representou bem os dois países, ele entendeu a prova perfeitamente, que os dois países estão bem presentes dentro da comida, os ovos nevados estão perfeitos e que a combinação de caju com a pimenta foi uma ideia extraordinária. Ele ficou um pouquinho emocionado, né, Zé Roberto, porque ele usa muito o caju, ele falou que colhia o caju com o avô dele antigamente, e o apelido dele é caju, né, então assim, ele usa muito, né, na base dele, né, na região que ele mora. E aí os chefs foram lá, reuniram né, no restaurante. Difícil saber, assim, né? Ainda nem quem vai sair, mas quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar está meio na cara ali. Mas todo mundo foi bem, assim. Tiveram pratos muito elogiados, outros com alguns defeitos, mas que todo mundo fez um bom trabalho. Todo mundo chegou lá no país que queria. Aí o Jacan chegou lá, já chegou falando que ia começar pelos melhores pratos, que foi o Vitor, né? Falou que foi bem espanhol e brasileiro, né? Ficou bem a fusão mesmo com o feijão e a carne. Acho que foi extraordinário. E do Zé Roberto, que ele falou que os ovos nevados da França foi realmente assim extraordinário. E quem ganharia a prova era o Zé Roberto. O caju ali ganhou, né? A pimenta e todos os sabores ali. A fusão de França com o Brasil deu muito certo. Zé Roberto ganhou o seu primeiro PIN, falou que dedicava para a filha dele, estava torcendo para ele. Vitor também já subiu para o mezanino. E aí a chefe Helena foi falar, né, os outros do subir. Começou pela Gabriela C, falou que ela nunca tinha ido pra Tailândia, né, mas que ela trouxe essa coisa aromática, né, que ela achou que teve no prato dela. Achou que ela fez a boa fusão, então Gabriela subiu pro mezanino. A Andréia levou um clássico, né, uma parte boa, mas que faltou um pouquinho de ousadia, né, que é o intuito dos chefes ali, que eles fazerem os participantes chegarem bem ali acima, né. Mas o prato foi bem executado e ela poderia subir. Então ela falou que não tá nem um pouco triste de ter ficado na média, mas né, só de subir já tá feliz demais, né, com certeza. Gabriela P fez uma massa básica, né, mas usou a cachaça que é brasileira, né, ficou na zona de conforto, mas poderia subir para o mezanino. E agora ficou aí para saber entre Lucas e Pietro, qual dos dois vai para casa. Cheesecake do Pietro, a chefe Helena falou que ficou muito boa, é a manga que usa muito aqui no Brasil, mas que ele fez um cheesecake. Já o Lucas fez um caldo bem feito, né, bem picante, com um toquezinho de gengibre. Eles acharam o porco um pouco seco e o nabo cozido achou muito bom, lembrou alguns pratos japoneses, que eles usam muito nabo. E aí foi isso aí que foi decisivo para a eliminação, né? Que o Lucas fez um prato mais voltado para o Japão do que para a China, apesar de ele ter cozinhado muito bem, teve mais defeitos do que o prato do Pietro. Então, dito isso, o Lucas foi eliminado da semana, infelizmente. Uns disseram que estão felizes porque ele sempre estava caindo na eliminação, mas ele cozinha muito também, né? Ele, nas provas individuais ele sempre fica ali no meio termo, então ele vai para eliminação direto, né? Mas ele cozinha muito bem, ele chega lá perdidão lá e acaba arrasando ali nos pratos. Não tem mais repescagem, né? Então ele tá eliminado mesmo agora. Ele disse que quem iria ganhar esse é o Pietro, né? Por questão de afinidade, eles são muito amigos, muito próximos ali, né?
Então o Lucas ali se despede da cozinha, né? E isso, o que vocês acharam, gente? Foi eliminação justa, não foi? Muita gente lá na própria terça-feira achou que tinha sido injusta, mas eu entendo a opinião do chefe. Se foi porque o dele foi mais para outro país do que para a China, que era o país que seria o dele. Fez um bom trabalho, mas ficou faltando. O Pietro fez uma cheesecake, que é um prato que se come lá nos Estados Unidos. Não usou a manga, que não é prato nativo do Brasil, mas que usa muito. Então, vai tudo isso, vai questão de sabor, vai muitas outras coisas, né? E é isso, gente. O que vocês acharam aí do episódio? Curtam, comentem, compartilhem aí. Estão voltando aí, tá, gente? Dessa vez é sério, viu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!